porque você pode. Seu podcast sobre saúde, beleza e bem-estar. Nosso podcast hoje, porque você pode. Eu tô aqui com a doutora Jaqueline. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com você. Doutora, a doutora Jaqueline não é médica e hoje eu trago uma pessoa aqui muito difícil para nossa área, porque nós somos médicos, somos treinados a salvar vidas, mas nós não fomos treinados a salvar nosso dinheiro. Então, nosso dinheiro, às vezes, ele vai pelo ralo. E ele é difícil para quem não tem um perfil empreendedor ou que gosta de se relacionar ou que pensa nisso. Então, é uma honra estar com você aqui hoje. E você é super importante para a gente. Você é uma contadora. E eu acho que você faz parte do tema mais atual dos consultórios médicos hoje, que é a nova reforma tributária. Conta um pouquinho pra gente, já como é que é isso? Olá, né? Boa tarde a todos. Sou a Jaqueline Torres. Não precisa me chamar de doutora, vou deixar esse título aí para você. E é uma honra, muito obrigada pelo convite. Eu acho que nesse momento é muito legal compartilhar conhecimento, e é um tema que eu venho estudando muito. E quanto mais eu puder compartilhar esse tema, melhor. Porque eu sei que quanto mais as pessoas estiverem com mais informação, mais vai passar por esse processo de mudança melhor. Então, assim, o que é a reforma tributária, né? Como você colocou assim, hoje nós temos aí uma reforma acontecendo. Eu digo que não é a reforma da renda, é a reforma de consumo. O que é isso, Jaque, né? Então, vou tentar falar bem. Então, você vai explicar, assim, Jaque, eu vou até olhar bem para a câmera, eu queria que você explicasse para o público muito leigo, que não sabe nada sobre tributação, que está começando, que tem um consultório no início. O que é? Explica para a gente. Então, o segmento, né, de médicos, assim, o segmento de saúde, vou colocar aqui não só médicos, mas tem os dentistas, tem os psicólogos, né? Então, um segmento de saúde. Esse segmento, nesse momento, ele precisa entender um pouco esse processo. Então, o que é a reforma e como ela vai impactar nesse segmento aí de saúde. A reforma tributária é realmente, para quem está ali começando um consultório hoje, ele vai ter que ter o cuidado ali com os números, com as compras, né, com os fornecedores, assim, de quem ele compra, não só o paciente ou a emissão da nota para o paciente. Então, eu digo que até o presente momento, porque ainda esse ano a gente está num processo de transição para o que é a reforma, porque ela acontece de verdade a partir de janeiro de 2027, mas hoje a gente tinha uma realidade aí para os médicos de, né, emite a nota ou emite o recibo, faço a consulta e tenho que conhecer muito do meu, ali da medicina, e é o correto, eu tenho que conhecer dessa parte, mas eu não tinha que me preocupar muito ali com o meu caixa, com o meu fluxo. E com a reforma, é como se eu estou aí, a minha empresa vai fazer 30 anos no mercado. E a gente sempre fala do cuidado do financeiro. E a gente percebe que há uma mistura muito grande de pessoa física com a pessoa jurídica. Com a pessoa jurídica, né? E a gente sempre falava, isso não pode, tem que cuidar aqui do financeiro, tem que separar as contas. Então, eu digo, doutora, que a reforma, ela vem assim, de uma forma que ela fala assim para você, agora ou você separa, ou você se organiza, ou você vai deixar muito imposto na mesa. Muito imposto na mesa. Então, é como se é um movimento que acontece hoje, que eu digo que é um movimento cultural, é um movimento de mudança, de forma de agir, de cuidar do seu financeiro, de cuidar de como gastar o seu dinheiro, como comprar, como pesquisar. Jaque, essa reforma, a gente pode dizer que ela muda a vida do nosso consultório ou é indiferente isso? Ela muda.
Ela muda. Como é que ela muda? Ela muda. A gente está falando, a reforma tributária, na verdade, é a reforma do consumo. O que é a reforma do consumo? Hoje, quando você emite, doutora, quando você emite uma nota fiscal, dentro daquela nota fiscal já está ali incluso os tributos que você vai pagar. E muitos empresários, inclusive os médicos ou o segmento, né? Muita gente que emite essa nota não tem noção do imposto que está ali dentro. Só sabe que eu cobrei R$1.000 na consulta e esses R$1.000 eu entendo que é meu, né? O paciente me pagou, então é meu, R$1.000. E não é, de verdade, não é. Porque ali dentro tem um imposto, tem o seu custo, né? Se você paga um aluguel, se você tem uma secretária. Só que ninguém faz essa conta. Variável. Né? A gente olha o que entra ali na conta e aquilo ali eu vou administrar. Então, eu percebo que hoje a gente confunde muito, a gente mistura muito caixa, que é quando eu tiro o extrato no banco, aquele valor que está lá no banco, com o que de fato é o meu lucro. Eu penso que tá no banco, é meu, né? Eu cobrei R$1.000, eu recebo R$1.000, eu não tenho é direito a meus R$1.000. E, na verdade, isso não é assim. Porque quando eu cobro R$1.000, eu devo ali um tanto de tributos sobre aquele R$1.000. Eu tenho contas para pagar. Então, eu não posso sair misturando. E aí vem aquele conceito que a gente falou, de misturar pessoa física com pessoa jurídica. Né? Então, eu digo que a reforma tributária ela é a reforma do consumo. Ela não é da renda. Então, por exemplo, o segmento de saúde, a gente tem hoje muita equiparação hospitalar, que é uma forma de você diminuir a sua tributação. Isso não vai mexer. Olha, isso é a parte boa, tá? Que isso está ligado à renda. E a gente fala do consumo. O consumo não tem a ver com a renda, então não vai mexer na equiparação hospitalar, tá? Ô, Jaque, o que é o CBS e o IBS? Explica pra gente. É difícil até a gente falar, né? O SBS e o IBS. O que vem a ser isso? Então, e aí eu colocando aqui que quando você emite a nota, dentro dela tem um tanto de tributos. E dentre esses tributos, nós temos ali o imposto que é do consumo, que quem paga, na verdade, quem é para pagar, é o paciente que está te contratando. Então, quando você cobra R$1.000, dentro desses R$1.000 está embutido o PIS, a COFINS. Eu vou ter que falar um nome de tributos aqui. Vai. Eu prometo que eu vou ter o maior cuidado. Não, mas isso é importante, porque muitas vezes a gente não sabe. Eu tenho consultório há 18 anos, tem horas que eu ainda vejo os tributos e ainda me confundo. Explica direitinho pra gente. Assim, quem tem consultório, quem emite nota fiscal todo mês, deve saber que paga umas guias lá de PIS, de COFINS, essas vencem dia 25, e tem o ISS que vence dia 20, né? Isso. Então, esses tributos são os que vão ser substituídos. Eles é que vão deixar de existir. E aí, por isso que a gente fala do consumo, porque o ISS que hoje eu pago, quem, na verdade, está pagando é o meu cliente, é o meu paciente. Então, quando eu calculo o preço da minha consulta, o que era o correto? Era minha consulta é 1.000, mas aí eu tenho mais 20 de ISS, mais 35 de PIS e COFINS, né? Então, eu vou cobrar 1.055, porque aí eu vou tirar um imposto, porque que é meu paciente que está pagando, e mais a minha consulta, certo? Só que isso a gente não faz. E aí, a reforma tributária, ela vem exatamente para trazer para fora do que é o meu preço, os tributos. Então, quais os impostos que vão ser substituídos? O PIS, a COFINS e o ISS. Tem alguns outros, mas eu vou falar dos que estão aqui diretamente ligados à saúde, né, hoje. E vão ser substituídos por quais? Pelo IBS e pela CBS. Então, o que é o IBS e o CBS? Na verdade, o nosso país ele passa para um IVA
né? Que a gente já vê em outros países. Então, quando eu vou nos Estados Unidos e compro uma mercadoria, qualquer coisa, já vem lá o IVA, que é um imposto lá destacado na nota, que é o que eu devo como consumidor daquele produto. A reforma tributária, ela no nosso país, traz o IVA para o nosso país, que é você separar do preço o tributo e já repassar para quem está comprando de você. Então, o IBS, ele substitui os impostos estaduais, que é o ISS, que é o que o segmento paga por ser prestador de serviço, e o ICMS, que é quando a gente compra uma mercadoria. Então, quando eu comprar uma caneca dessa aqui, dentro dessa caneca tem o ICMS, que é um imposto de circulação de mercadoria. Então, Jaque, o que separa o ISS que eu pago para o ICMS? O ICMS não é do segmento de saúde, na parte de serviço, porque o ICMS, ele é quando eu vendo um produto. Agora, se você tem uma clínica médica e você faz um atendimento, aí você cobra o serviço da consulta, mas aí você vende para o seu paciente um produto que ele vai usar, um medicamento, né, uma aplicação, isso se torna um produto. Então, ali já é devido o ICMS. Isso se eu estiver vendendo um produto, eu comprei e vendi. Não, Jaque, mas na minha clínica eu atendo e no preço da minha consulta já está também o tratamento que o paciente vai fazer. Então, ali eu já compro, já está todo ali o produto que eu vou usar e eu cobro aquele serviço, já com essa aplicação, com o produto, com tudo. Isso é um ISS. Eu não separei o comércio, né, a mercadoria, o produto do serviço. Eu cobrei tudo serviço. Então, vou pagar ISS. Então, o IBS, ele substitui o ICMS e o ISS. No caso do segmento de saúde, a grande maioria, serviço, né? O CBS, ele substitui o PIS e a COFINS, que é aquela que você paga todo mês também. Todo dia 25. Todo dia 25, você vai lembrar, né? Todo dia 25, tá? O posto do final do mês. Eu falo das datas de vencimento porque todo mês, dia 25, você paga PIS e COFINS. Todo mês, dia... E isso assim, se você não tiver no Simples Nacional, né? Então, se eu for uma clínica normal, lucro presumido ou lucro real, eu vou pagar PIS e COFINS e ISS. Se eu estiver no Simples Nacional, aí a regra é outra. Já, né? Só para a gente amarrar aqui, para quem está escutando a gente, que entende pouco disso. Aumenta o custo final para o consumidor a reforma tributária? Então, por exemplo, vamos vender um serviço. Cirurgia é uma coisa mais cara, mas vamos vender um tratamento com Botox. Vamos fechar num número fixo. Vamos supor se eu vendo um tratamento com Botox de R$1.000. E aí eu vou incluir os novos impostos nesse Botox, e aí ele passa para 1.250 mais ou menos. Vamos fazer esse cálculo aí. Aumenta para o consumidor ou isso é mito? É um pouco mito também. A reforma tributária, ela traz aumento de carga tributária para alguns segmentos, principalmente serviço. Principalmente serviço vai trazer um pouco de aumento na carga. E aí, consequentemente, isso é repassado ao consumidor, a quem está consumindo o serviço de você, né? Porque ninguém vai querer ficar com isso para si. Até porque o conceito desse imposto com a reforma é quem está comprando é que vai pagar. Só que assim, por que eu falo um mito também? Não é assim, já vou aumentar. E aí onde eu falo que sai na frente quem primeiro entender essa lógica. Como que o que muda da forma como hoje eu precifico e qual o cuidado que eu tenho que ter com a reforma ao precificar o valor da minha consulta, do meu Botox, do meu atendimento, né? Então, resumindo, inclusive o segmento de saúde, para quem não está no Simples, vai ter uma redução de imposto 2027, está previsto um pouquinho, já tem ali um estudo mostrando que tem um pouco de redução de alíquota no PIS, por exemplo. O PIS e a COFINS
que é substituído pelo CBS, o CBS, gente, já tem data para começar. Ele começa quando, Dia Jaque? 1º de janeiro de 2027. Então, em 2027 vai estar tudo redondinho. Esse ano a gente pode dizer que é um ano de transição. Transição. Já tem muita gente que já faz conta, que já está estudando, que já está revendo de quem compra, que já está revendo a sua planilha. Então, o que é o 2026 na vida hoje? Que eu acho que deveria ser, pelo menos, Eu né? acho que isso é um ponto tão importante para a gente hoje. O que a gente tem que fazer para se preparar para 2027? Então, quem ainda não começou, eu digo, comece. Né? Que a gente já vem, eu acho, desde o final do ano passado, a gente já vem falando com alguns clientes, principalmente com todos, que o 2026 é um ano de conhecer a sistemática um pouco, de se preparar, de fazer conta, de olhar para os seus números, de entender a sua operação. Aí falou assim, Jaque, mas eu não entendo nada. Pega o financeiro lá que entende, passa pelo menos, alinha com a contabilidade e busca informação. Por quê? Eu tenho que entender esse fluxo. E é incrível, eu acho que é tão importante isso que você está trazendo hoje aqui, porque o segmento de saúde, como a gente começou a falar no início, ainda tem muita confusão ali no financeiro. Ainda tem muita mistura de pessoa física com jurídica. Quando iniciou o Covid, uma coisa me chamou muita atenção, porque começaram as reuniões online, né? E aí as pessoas falavam assim, mas eu não posso pagar minhas contas pessoais na pessoa física, na jurídica. E eu pensava, meu Deus, alguém ainda paga a conta pessoal na pessoa jurídica. Sim. Porque como é tudo do médico, eu tô falando no meu caso que é consultório, ou se não clínicas menores, é do médico. Então, tanto faz. Só que, na verdade, não tanto faz, porque você tem uma empresa e você tem sua conta pessoal completamente distante da sua conta de empresa. Sim, Não é sim, isso? sim. Então, essa história de arcar com algum custo da pessoa física na jurídica, ela é proscrita, né? A gente pode dizer isso. Isso não pode. Não pode. Não pode. Isso, de verdade, nunca pôde. Mas as pessoas ainda faziam. Então, faziam, ainda tem pessoas que fazem, né? E a gente viu agora, quando veio aí, tanto a reforma tributária e veio um pouco da reforma da renda, que a gente diz que foi a tributação dos lucros. Então, a gente tinha muito médico, muitas pessoas da saúde... Explica pra gente essa tributação do lucro. Então, assim, eu acompanhei e eu vejo, porque são 30 anos, né, ali acompanhando vários empresários de vários segmentos e tudo mais. Ampla. Então, é incrível como tem temas que são bem antigos e que, por mais que você falasse não pode, algumas pessoas iam levando e iam fazendo. Só que a gente não tinha a inteligência artificial, a gente não tinha o cruzamento de dados, de informações, a gente não tinha as malhas fiscais da própria Receita Federal, porque a gente sabe que hoje o computador mais atualizado do sistema que é o da Receita, né? Então, hoje a gente tem tudo ali muito cruzado, mas foi preciso vir o quê? Um pouco da reforma da renda, ou seja, o governo tributando distribuição de lucro, para que muitos profissionais, principalmente da área da saúde, não parasse de comprar coisa no seu cartão. Porque, sério, de verdade, muita gente comprava coisas no seu cartão e depois tirava da empresa e pagava o cartão. Né? Então, você tem duas consequências aí com a reforma da renda, distribuição do lucro, e com a reforma tributária. Quais, Jaque? Vamos lá. Aquele profissional de saúde que tem uma clínica médica e que ele vai lá e compra os botox, né? As ampolas, compra o material até de limpeza, tudo. Por quê? Porque tinha muito aquela ideia de, mas o meu cartão tem limite, eu quero pontuar o meu cartão. Estou aqui sendo bem realista. São vivências que a gente vê muito. Eu preciso pontuar meu cartão, eu não tenho limite na pessoa jurídica, eu tenho limite na pessoa física, eu quero ter pontos, eu quero ter milhas, enfim, tudo que você pensar. Ou às vezes por causa da facilidade, porque eu já andava ali com aquilo. Então, eu ia gastando. Só que aí chegava a conta do cartão, então eu gastava ali 100 mil no meu cartão de crédito.
eu tenho que pagar 100 mil. Da onde eu vou tirar 100 mil? Da minha empresa. empresa, né? Hoje, se eu gastar 100 mil no meu cartão de crédito e pegar da empresa 100 mil para pagar o cartão de crédito, vai ficar 10% mais caro. Pois é, Jaque. Entende? E aí, Então, tipo, eu vou deixar 10% para o governo, vou pagar 10 mil de 100 mil para o governo antecipadamente. Por quê? Porque eu misturei a pessoa física com a jurídica. E aí vem a reforma tributária para ainda amarrar de vez isso aí. Porque se eu estou gastando, se eu estou comprando as contas, né, as despesas da minha empresa, na minha pessoa física, no meu CPF, e não estou colocando no CNPJ da empresa, o que eu vou deixar de ter com a reforma? Créditos, que é o que vai diminuir a minha carga tributária. Porque a nova sistemática que vem é, eu compro, eu tenho crédito. Por quê? Porque quando eu compro aqueles produtos, eu sou o consumidor, certo? Uhum. Então, quem está me vendendo está pagando imposto, está me repassando o imposto daquela mercadoria que eu estou comprando. Quando eu vendo, quando eu emito a minha nota fiscal, eu vou repassar para o meu paciente o imposto que é devido. E que o governo já vai pegar antecipado. E aí, onde é que eu posso melhorar essa conta no meu caixa? Não deixando de fora os créditos que eu tenho. Que crédito, Jaque? O aluguel que eu pago vai me dar crédito. Se eu compro material de limpeza, vai me dar crédito. Se eu compro os materiais usados ali na prestação de serviço, eu vou tomar crédito. E isso tudo vai ser uma forma de baratear o meu custo tributário. E pode ter certeza que isso vai fazer muita diferença em quem estiver organizado com o seu financeiro, com o seu fluxo ali de controle, ou seja, separado a pessoa jurídica da pessoa física, comprando tudo que compra para o consultório, para a clínica, pegando a nota fiscal no nome da empresa, do CNPJ da clínica, né? Então aquilo ali é tipo valores que eu estou deixando, que eu estou criando ali no meu caixa de créditos. Ô, Jaque, uma coisa que a gente tem escutado muito em conversa entre colegas é o Prolabore, né? Porque agora nós temos uma limitação de Prolabore e esse Prolabore acima de 50 mil, se não me engano, ele passa a ser tarifado, né? E aí, por exemplo, eu já escutei alguns colegas falarem assim, poxa, então eu vou pagar o boleto da escola do meu filho na CNPJ. Não pode. Não. O plano de... Aí eu tenho algumas dúvidas. E aí, só corrigindo, tá, Márcia? Não é Prolabore. Eu vou até deixar bem claro aqui o conceito do que é o Prolabore e o que é o lucro, tá? Prolabore é, de fato, quem trabalha e quem vai lá para a folha de pagamento e o empresário, o dono da empresa, pode fazer uma retirada de Prolabore que vai na folha de pagamento. É obrigatório, inclusive, tirar pelo menos o mínimo, porque a legislação do INSS exige, certo? Isso é o Prolabore, é aquilo que está lá na folha, que é gerado mensalmente e tudo. Que eu posso... A gente geralmente orienta os clientes, olha, você tem intenção de aposentar pelo INSS? Se você tem, tire pelo máximo, porque aí você, né, o teto, e vai até o teto, não tira mais que isso. Por quê? Vai sair caro. Porque quando você tira Prolabore na folha, ele vai para a tabela do imposto de renda, igual salário. Vai recolher INSS, que é um imposto 20% sobre o Prolabore, e você, o profissional, vai pagar mais 11%. Então, de cara, você sai ali pagando quase 50% daquele Prolabore. Porque se você cair numa tabela de imposto de renda 27,5%, mais 20% de patronal da empresa, que é a empresa que paga INSS, mais 11% seu, já não valeu. Por que você vai fazer retirada de Prolabore, né, em valores altos para deixar isso tudo na mesa de imposto? Então, Prolabore é aquilo que você paga, que a legislação também exige, e vai na folha todo mês. Que é o que você vai usar para, se você quiser aposentar, se você tiver um problema de saúde, afastar pelo INSS. Isso é o Prolabore.
O que geralmente a gente faz é retirada de lucros. Ou seja, tem o Prolabore, que é tributado ali, com todos esses tributos que eu falei, e o lucro que eu distribuo para mim, uma vez apurado, veja bem, é muito importante. Para eu distribuir lucro para minha pessoa física, eu tenho que ter o lucro registrado na minha contabilidade. Não é caixa. Não é porque está no banco tanto que eu distribuo. Certo? Até porque você emite, vamos lá, você teve 100 mil de faturamento esse mês na clínica. 100 mil. Mas você concorda que desses 100 mil você ainda tem impostos para pagar? Claro. Você não tem despesa, aluguel Claro. e tudo? Só que esse imposto, às vezes, ele vai vencer daqui 30 dias, 90 dias, o trimestral. Imposto de renda e contribuição. Ele só vence a cada 3 meses. Isso. Certo? Mas ele, contabilmente, ele já é uma despesa programada dentro da contabilidade. Então, às vezes, o dinheiro está no caixa, está no banco, mas ele não faz mais parte do que eu posso passar para mim na contabilidade. Então, assim, Jaque, como que eu faço isso hoje? Por quê? Só para separar, eu quis falar esse exemplo mas do isso é Prolabore, para não ter confusão. né? E do lucro. E o que a gente sempre orientou os clientes? Tira dinheiro como lucro, veja o seu lucro e distribua. Porque até 31 de dezembro de 2025, lucro distribuído era 100% isento de imposto de renda. Então, você pegava aquele valor, lançava na sua declaração de pessoa física como isento e não tributado. Ou seja, você não pagava nada daquele lucro. Porque o que é o normal? Eu não já paguei os impostos todos quando eu emiti minha nota? O que sobrou depois que eu paguei minhas contas é lucro. Então, é meu, eu não pago. Exatamente. Então, por isso que eu falo, é bem revoltante você pagar agora mais 10% para o governo de lucro, sendo que você já paga, tem uma carga tributária altíssima. Né? Para você ainda pagar mais 10%. Mas tá aí no país, né? Então, é lei. Hoje, lei. O Prolabore... não é que o Prolabore está tributado, o lucro passou a ser tributado a partir de 1º de janeiro de 2026. E aí, realmente, passou de 50 mil. Se eu transferir para a conta minha mais de 50 mil no mês, 10% retido na fonte. Eu tenho que comunicar a minha contabilidade. Minha contabilidade já deve preparar o imposto, a retenção, e mandar para eu pagar até o dia 20 do mês seguinte. 10%. Então, se eu transferir 100 mil em janeiro, dia 20 de fevereiro, eu tenho que pagar 10 mil para o governo. Na verdade, 100 mil já é o líquido, eu pago um pouco mais, né? Então, eu falo que você tem que tirar a retenção. Então, tem uma conta que faz, eu não vou entrar em conta, assim, porque é bem problemático, né? É difícil. Mas é isso, tá, Márcia? O Prolabore, ele é aquele valor que você tira para efeito de INSS, que vai na folha. E o lucro, que é o que todo mundo sempre tirou e não pagava, agora tem que planejar também. Como é que eu vou mandar esse dinheiro para a minha pessoa física, que sobrou no caixa da minha empresa, que é um lucro que eu tive, depois de pago as contas e tudo mais. Ah, mas aí eu não tenho como, porque eu não quero pagar esses 10% para o governo. Então, eu vou pegar todas as minhas contas e vou pagar na empresa. Aí tem que ter muito cuidado. Pois é. Muito cuidado. E eu queria ver com você, por exemplo, para ajudar quem está escutando a gente, o que pode... Porque eu pensando, transporte. O transporte, o empresário está usando, o empresário de saúde, o médico, o dentista, está usando para ir para a empresa. Ele pode entrar nas contas da empresa? Não, olha só. Se despesa sua, por exemplo, o meu carro que eu ando, a gasolina que eu ponho no meu carro, isso é uma despesa minha. Assim, para o fisco, eu estou olhando não como pode. Fisco, não pode. Outra... Agora, mas eu quero jogar. Ok, você não pode, mas você pode ainda contabilizar algumas despesas desde que isso não fique ali tão gritante. Por exemplo, outra pergunta que eu tinha, o plano de saúde, que seria a saúde do trabalhador. Mesmo que ele não seja um plano de saúde do CNPJ, ele pode entrar na contabilidade da empresa ou ele não pode? Não pode.
Não pode. O fisco entende que o plano de saúde do diretor, do dono da empresa, se ele pagar pela empresa, já é uma distribuição de lucro. Exatamente. Já é uma distribuição de lucro. Eu tinha uma pergunta que eu queria te fazer. Na prática, nessa reforma trabalhista, o médico... Não, tributária, tributária, né? Tributária. mil Porque é perdões. muita reforma mesmo. Mil é muita perdões. reforma. Na reforma tributária, o médico paga mais, menos ou depende? Mas o médico ele vai pagar mais na maioria dos casos. Olha, depende. A gente vai ter uma janela aí até 2029 que se a CBS, porque como eu coloquei aqui, o CBS começa a valer em janeiro de 2027. Ela vai extinguir o PIS e a COFINS. Então, se eu for uma clínica médica de lucro presumido, certo? Que hoje pago 3,65 de PIS e COFINS, o CBS, em janeiro de 2027, ele provavelmente ele deve... A gente não tem alíquota ainda, tá, Márcia? Mas dizem que é entre 6% ou 7%. Digamos que seja 6%. Hoje eu pago 3,65%. Só que tem coisa boa também para o segmento de saúde, né? É um segmento... Ainda bem. Ainda bem. Eu falo que é uma coisa Ainda boa porque bem. teve segmento que não tem nada, né? E dessa parte de serviço. Mas saúde é um segmento que dentro da reforma tributária, ele vai ter uma redução de alíquota. E, no caso de vocês, dos médicos, é 60%. Então, assim, é uma redução boa. É boa. Né? É uma redução boa. É boa. Então, digamos que a alíquota de CBS se fala aí, se cogita ser 6%. Gente, de verdade, ainda não tem essa alíquota. Acho um absurdo isso, porque até para fazer planejamento tributário tá difícil. Mas digamos que seja 6%. Se você tem uma redução, o segmento de saúde tem uma redução de 60%, então vai cair ali para 2,4%. Se você hoje paga 3,65%, você vai pagar 2,4%. Concorda que você tem uma redução de carga? Tem. Você pode zerar. Como, Jaque? Se o seu fluxo de caixa estiver organizado, se o que você compra tiver tudo no nome da empresa, você ainda vai ter créditos. Porque de quem você compra, não vai ter. Muitos não têm redução. Aí você tem um crédito cheio de 6 do que você compra. Né? A não ser que você compre do segmento de saúde, que também tem a redução de 60. Mesmo assim, você tem um crédito. Então, esses 2,4 você tem que pagar, vai fazer a conta ali. Então, se eu vendi 100, tem 2,4, só que eu comprei 30, 40, tive 2 de crédito, no final vou pagar 0,40. Então, de 3,65, eu posso até zerar a minha carga. Então, já se tem um estudo comprovado que para o segmento de saúde, com essa redução de alíquota de 60%, e como em 2027 é só o CBS que substitui o PIS e COFINS, que vai estar valendo, né, 100%, você vai ter uma diminuição de carga tributária até 2029, por aí. E por que, já que até 2029? Porque a reforma tributária vai ter uma transição. Até 2033. Exatamente, muito bem. Até 2033. Então, ela tem uma transição. Então, essa transição é um fôlego. Por quê? Aí o jogo muda. Quando entrar o IBS, que é o segundo, né? O segundo imposto da reforma ali, 100%, quando ele virar, porque 2029 ele começa a ter um percentual maior nessa transição. Aí, realmente, o segmento tem que estar bem organizado, o seu fluxo de caixa. Porque o IBS, ele é uma alíquota bem maior. Então, hoje, você paga de ISS 2%. A previsão de chegar ao IBS é 20%. Então, mesmo você tendo 60% de desconto dele, ele ainda vai ficar maior do que é o seu ISS hoje. Onde é que você vai tentar manter essa sua carga? Porque hoje você tem um custo de PIS e COFINS de 5,65, que é 3,65 de PIS e COFINS
e 2% de ISS. Com a reforma, pode ir para 11%. Com desconto, pode ir para 10%. Digamos que seja 8%. Já é um aumento. Como é que eu mantenho para eu não ter esse custo aí, né? Não ter que aumentar, repassar isso ao meu paciente? É, de fato, organizando o que eu compro, me creditando dos créditos que eu tenho direito, para na hora que gerar o meu débito, eu realmente não sofrer tanto com esse aumento de carga. E aí, doutora Márcia, é uma das coisas que me deixa chateada na reforma, que eu realmente, desde o início, eu sempre critiquei, não concordo e não adianta que ninguém me convence. Quem será que teve a ideia de igualar serviço a comércio? Porque hoje, para eu vender uma xícara, eu tenho que comprar, eu tenho crédito. Porque eu compro o produto, jogo minha margem e aí eu pago um valor maior. O ICMS hoje, no Distrito Federal, é 20%. O ISS de saúde, 2%. Com a reforma tributária, os dois vão ter o mesmo peso. Vamos equiparar. Vai virar... O IBS substitui 2 tributos que hoje são totalmente diferentes um do outro. Então, a gente pode dizer que a partir de 2033, vamos jogar aí 2033, nós vamos ter um aumento importante de serviço. De serviço. Porque isso no futuro vai ser repassado para o consumidor. Vai. E não vai ter como. Vai ter, eu falo que o segmento de serviço, ele, se não tiver nenhuma mudança nessa lógica da reforma tributária, ele vai impactar, porque os preços de serviço vão aumentar, porque quem vai pagar esse imposto é o consumidor final. É o consumidor, é quem está consumindo, é quem está comprando, né? Agora, para o empresário, qual é a visão? É saber separar o seu preço do imposto. Então, por exemplo, se hoje você tem uma consulta de R$1.000, você tem que entender que esses R$1.000 dentro ali, quando você emite a nota de 1.000, você paga tanto de imposto. Concorda? Concordo. Então, eu acho que é justo também eu saber calcular esse preço, porque quando eu der o meu preço lá em 2026, que eu não tenho mais o PIS e COFINS 3,65, eu também tenho que tirar isso do valor da minha consulta, porque isso vai ser por fora. Então, eu também vou ter que saber calcular esse preço, né? Tirar aqueles impostos que estão por dentro e colocar eles para fora. Aí você entende quando eu falo que é uma mudança muito radical de mindset. Exatamente, porque a gente hoje quando vê uma nota, a gente não consegue ver nela o que está ali inserido. Jaque, e, por exemplo, eu vejo que muitos médicos, muitos colegas, eles faturam bem, mas eles têm pouco lucro. Isso, a reforma tributária, ela piora esse lucro desses colegas? Talvez aí a gente tem que analisar qual é o maior custo deles, né? Porque, vamos lá, como eu coloquei, não é justo uma das coisas que eu não concordo na reforma, igualar serviço a comércio, ou seja, o ISS ao ICMS, e é o que vai ser feito. Então, se eu tiver uma alíquota, digamos, de 20% de IBS, como é que eu posso me creditar para derrubar essa alíquota? Então, tipo, para o médico, né, para o setor de saúde, vai reduzir 60%, ok? Reduzo 60%. Mas ainda me sobra uma alíquota bem maior do que seria hoje meus 2% de ISS. Que nós vamos, né? para 20%. Então, assim, como é que eu posso baixar isso aí? Me creditando. Só que o prestador de serviço, uma das coisas que ele gasta muito é com mão de obra. Então, se for uma clínica muito grande, que tem um resultado pequeno, provavelmente ela deve contratar mais pessoas, ela deve ter uma folha maior, e isso não vai dar crédito. Não vai dar crédito. Isso que você fala é importantíssimo. Sim. Por exemplo, eu sou da área de cirurgia plástica, né? Eu vejo que o meu maior custo é a minha mão de obra. E aí eu vou aproveitar e vou trazer para a minha realidade, para os meus colegas cirurgiões plásticos que estão escutando. Por exemplo, a gente cobra a cirurgia um valor cheio. E aí você repassa, vamos supor, 20 a 30% para o primeiro auxiliar. Você repassa 5 a 10% para o instrumentador.
e você ainda repassa as comissões. As comissões nós não vamos tributar porque não temos como. Mas, por exemplo, esse repasse para os auxiliares médicos e esse repasse para os instrumentadores, eles não abatem no final. Salvo se eles te emitirem nota fiscal. Então, essa é a solução. O médico auxiliar emitiu uma nota fiscal e o instrumentador emitiu uma nota fiscal. Eu não posso afirmar, porque eu teria que analisar muito o modelo de negócio, né? Porque até para você opinar, assim, você tem que conhecer mais informação. O que eu posso dizer é que é muito importante fazer essa análise, esse planejamento tributário, montar essa estrutura, analisar o teu modelo de negócio hoje e ver no que ele, de repente, pode ser melhorado para que você não seja tão impactada, para que, de fato, você seja tributado pelo teu resultado e não pelo todo. Porque, né? por exemplo, eu vejo que 50% a 60% dos meus gastos é com mão de obra. Então, por exemplo, eu tenho uma enfermeira, eu lhe opero. Eu tenho uma enfermeira que vai na sua casa, eu pago por isso. Eu tenho uma instrumentadora que vai estar o tempo todo do seu lado, eu pago por isso. Então, o meu gasto com mão de obra, ele é muito alto. E na reforma eu não vou ter como explicar isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essa mão de obra hoje que você gasta, ela é registrada na sua empresa ou ela é terceirizada? Ela é registrada. Na sua empresa? Na minha empresa. Pois é. Então, assim, você não vai poder tomar crédito. Porque, e aí eu nem posso falar assim, olha, doutora, você vai ter que falar para virar uma PJ emitir nota para você. Por quê? Porque se a pessoa cumpre horário, se você precisa dela ali o tempo todo, de fato é uma pessoa que tem que estar registrada na sua empresa. Então, é desenhar um modelo de negócio, é não deixar nenhum crédito de fora, Porque de repente, hoje você está no lucro presumido, pagando, mesmo na presunção, a uma margem de 8, né? Então, de repente, ver se você está tendo essa margem, se sua margem não é menor que 8, é maior que 8. Então, entender o seu lucro, o seu resultado, isso é muito importante. Eu digo que, para a gente sobreviver hoje nesse país, com tributação de tudo, até dos lucros, que é o que sobra, a gente tem que fazer as contas. Você nem precisa você entender, mas você tem que estar do seu lado, bons consultores, né, estrategistas ali, o seu financeiro organizado na sua clínica, a sua contabilidade junto com o seu financeiro, a consultoria, com planejamento. Por quê? O planejamento tributário, eu digo que ele é vivo. E agora mais que nunca. Então, aquele que você fez lá atrás, ele tem que estar sendo revisto. Esse ano, ele tem que estar sendo muito estudado. Por quê? O que você já tem que estar pensando? Você que tem uma clínica, que tem um negócio, que tem qualquer, né, um consultório, qual é a maior importância hoje que você tem que dar? É entender quais são os seus gastos, de quem você está comprando e aonde, entendeu? O que você está pagando. E aí... Você tem que ter tudo muito detalhado. Você tem, porque isso vai fazer muita diferença. Então, como eu falei, vai ter um fôlego aí para o segmento de saúde ainda. Então, 2027, 2028 e até 2029, eu digo que você pode até zerar a tua tributação de PIS e COFINS, se você tiver bem organizado essas compras. Então, você ainda pode zerar, aí você toma um fôlego. E aí você ganha um tempo também, que a partir do momento que você vai aprendendo que você pode não pagar tal imposto através da sua organização, ali do seu financeiro, dos créditos que você tem, que hoje você não faz. Porque ninguém faz ideia. Quem é que hoje fica olhando o crédito? Não olha, segmento de saúde não olha. Você paga. E muitas vezes até paga na pessoa física, compra no seu CPF, né? Ou seja, isso eu falo que nesse momento agora é olhar para esses custos. Olhar para esses gastos, porque você pode ter aí 3 anos de uma transição maior, onde você pode zerar esse 3,65. Imagine, 3,65. É muita coisa, concorda? É bastante. É uma margem boa. Boa. Que você, né, você pode usar ali para muita coisa. E eu falo isso porque, às vezes, a gente não olha esses custos, não olha o caixa, e, às vezes, você nem percebe que
tem gente que às vezes dá um problema no fluxo de caixa, antecipa um cartão de crédito, paga uma taxa, pega um financiamento, e às vezes poderia estar trazendo dinheiro para o seu caixa com um planejamento melhor tributário, né? Jaque, Se eu tiver fugindo muito assim, Não, entendeu? não, tiver, tô me fale, adorando, porque porque eu tento ir nós com estamos calma. adorando, a gente está adorando, porque é um assunto delicado, é difícil e é complicado para a gente entender. Não é uma coisa do dia a dia que a gente olha com isso. Não, vamos nos preparar. A gente vai se preparar porque é muito necessário, né, É Jaque? necessário. É sobrevivência em termos de caixa. Porque quando chegar o IBS nessa alíquota aí, que vai triplicar, dobrar, mesmo eu tendo uma redução, porque o segmento ainda teve a redução. Agora, você imagine quem não vai ter redução nenhuma, que é serviço e não vai ter redução. Vai complicar. Mas o bom dos médicos da área de saúde é que ainda ganhou essa redução aí na alíquota, né? Agora, eu queria te perguntar uma coisa trazendo para minha área. Cirurgia plástica, a gente tem 2 segmentos, que é a reparadora e a estética. Muda alguma coisa na tributação da estética ou continua igual? Então, para eu opinar melhor, assim, a parte de saúde, eu sei da questão da redução de alíquota. O modelo é o mesmo, né? Agora, muita coisa a gente tem que olhar ali qual é o KNAI, ou seja, qual é a atividade. Porque, inclusive, doutora, a gente vai precisar, nesse momento agora, já começou, até agosto, eu tenho que analisar todas os meus KNAIs, como é que eu emito minha nota fiscal, como é que está isso cadastrado no sistema. Porque em agosto eu já tenho que estar destacando o IBS e CBS, o fictício ainda, mas se você não colocar lá que a sua atividade, seu serviço, se você não colocar o código certinho de redução de 60%, porque tem o CBNet, né? Quando você emitir o documento de nota fiscal, é aquele documento que vai gerar a tua tributação. E, pasmem, você não vai poder ficar cancelando ele. Vai ter multa e cara. Então, em janeiro de 2027, que vai estar rolando a CBS, se os produtos, os serviços que você presta, eles não tiverem bem classificado, não tiverem lançado lá a sua redução de alíquota, você vai pagar a alíquota cheia. E aí, quando você fala assim, a minha atividade, já que tem a estética e tem a que é necessária, né? Vai depender dos KNAIs que eu tenho na minha atividade e o meu modelo de emissão de nota. Porque assim, a gente não pode... se qualquer cirurgia plástica, se tiver cirurgia plástica, isso a gente pode ver, facilmente ver, tá? Mas pode estar perguntando também para o contador, olha, eu tô com os meus KNAIs são esses, todos eles vão ter redução de alíquota? Eu entendo que sim, está dentro da atividade de saúde, eu entendo que é cirurgia, que é atividade médica, vai ter essa redução, no caso do IBS e CBS, diferente, em alguns casos, talvez, para equiparação hospitalar, enfim, mas... até esse cuidado e essa pergunta é muito importante, porque você tem que pegar o pacote de serviço que você faz hoje, né, na sua realidade, e já começar a estudar ele, como é que todos os seus KNAIs, se eles estão corretamente lançados, e se eles vão te dar redução, e até para que estejam lá corretamente preenchidos. Então, isso é muito importante. A cirurgia que eu faço plástica para correção ou para estética, tá dentro de qual KNAI? Tá dentro de qual? Porque assim, não tem muito detalhe lá. O 60% ele é, né, para essa parte de medicina dos médicos. Serviços gerais dentro da área médica. Mas, mesmo assim, cabe uma análise dos meus códigos, do meu KNAI, das minhas atividades, para ver se elas estão corretamente classificadas, se estão ali bem, né, se a minha emissão de nota está corretamente sendo emitida, porque a emissão da nota fiscal vai determinar tudo. E assim, tá?
Pode chamar de Márcia? Claro, Doutora. tô te chamando de Jaque. Márcia, e assim, isso, se você é uma clínica, tudo que eu falei aqui são para as clínicas de lucro presumido ou lucro real. Se você estiver no Simples Nacional, aí é outro tratamento totalmente diferente. Mas eu acredito que a maioria não tá, porque Simples para médico é caro. E muda muito, né? Muda, tá? Ô, Jaque, e qual é o maior risco para quem não se preparar para a reforma tributária? Eu acho que o maior risco é, vamos lá, eu acabei até de falar, se eu não fizer o básico, que é olhar os meus itens, os meus serviços, classificar eles corretamente, eu já chego lá em janeiro. Se eu emitir uma nota e eu não tiver esse cuidado de emitir uma nota e ter conversado com a minha consultoria contábil ou com quem, o meu RP, que é o meu sistema de emissão de nota e tudo, se não tiver classificado lá e, pô, eu estou no segmento que me dá 60% de desconto na alíquota. Só que para eu ter os 60%, eu tenho que ter um documento bem preenchido e emitido corretamente. Aí você imagina, eu não sei nem que eu tenho que emitir o documento corretamente. Eu emito ele de qualquer jeito. Em janeiro, não tem volta. Eu vou ter que pagar a alíquota cheia. Porque até isso muda. Hoje você cancela, apesar de serviço ser mais difícil, mas mesmo assim você tem um prazo. Com a reforma, eu não vou poder ficar cancelando documento fiscal. Porque na hora que eu emitir ele, inclusive o que vem por aí é emitir, o governo já vai tomar o dele antecipado. Já paga o Já- tributo antecipado. Já paga o tributo antecipado. Então, como é que você vai explicar? Não, emitir errado, tal, tal. Então, vai ser uma dor de cabeça. Então, isso é um risco. Eu queria só que o sistema da polícia fosse igual ao da Receita Federal. Eu queria um monte de coisa. Eu queria só que o sistema da polícia de transporte fosse igualzinho da Receita Federal. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu queria um monte de coisa, viu? Mas eu falei esse risco, mas tem vários riscos, tá? Quem não fizer conta pode ter problema de caixa, porque a gente hoje emite nota esse mês, só paga imposto daqui a, né, no outro. Até 90 dias Até o 90 dias o trimestral, apesar que esse vai continuar, tá? O imposto de renda e a contribuição social, que é aquele tributo trimestral, ele continua o mesmo cálculo do mesmo jeito. Ele não tem a ver com a reforma tributária. A reforma tributária, como eu disse no início, ela é do consumo. O imposto de renda e a CSL, que é a contribuição social, aquele tributo trimestral que chega, todo mundo fica com o cabelo assim, né? Porque já ali ele chega, o governo te dá 3 meses, mas ele junta tudo e te cobra, né? Esse permanece, que é o que é a equiparação hospitalar. Não muda nada, porque esse aí é renda, é o da renda. A gente está falando do consumo. Então, o imposto que vai mudar é o ISS, o ICMS, o PIS e a COFINS. Em 2027, já o PIS e a COFINS não tem mais, é o CBS. E o outro vem com a transição. Então, esse trimestral, ele continua, não muda nada. Você vê, né? Vai aumentar imposto para alguns, ainda vai continuar pagando imposto de renda e contribuição social. Mas eu acho que você foi muito feliz, muito clara. Vai mudar o consumo. É o tipo de consumo que muda e o restante permanece. Né? Isso. Então, toda a tributação que a gente já tinha, ela permanece e o que a gente consome, ele vai mudar. Eu acho que a gente conseguiu entender isso bem. Assim, quando eu emito um documento hoje de nota fiscal, eu tenho ali o imposto de renda, a contribuição social, o PIS, a COFINS, o ICMS ou o ISS. O imposto de renda e a contribuição social, que é ligada à renda, ao governo federal, ou seja, dizem que são os tributos da renda, né? Eles não vão ter alteração. O consumo, que é, eu vendi essa caneca para você, aqui eu já vou te cobrar um imposto X. E aí essa mentalidade que quem vai pagar isso é quem está consumindo de mim. Eu paguei quando eu consumi de alguém. Então, na hora que eu estou prestando serviço, a pessoa vai já pagar. Inclusive, dizem até que você já separa, né? O que é o imposto do que é a nota. Você já pode até cobrar numa guia à parte. Se o governo, quando não tiver já o governo puxando direto nas contas.
É assim. Então, eu falo assim, que o cuidado maior vem muita hoje... mudança. Nós já estamos em muito processo de mudança, tá? A gente fala, só que esse ano é tudo, não tem nada valendo ainda, né? Tipo, esse ano, dizem que é um ano de transição, para você entender. Mas em janeiro já tá valendo. Então, nós já temos que estar ali preparados. Ô, Jaque, pra gente que tá te escutando organizar, o que você falaria para os próximos 30 dias? As clínicas, os médicos, os dentistas que estão nos escutando, o que você falaria para ele como se organizar? Eu vou te perguntar, como se organizar nos próximos 30 dias, nos próximos 6 meses, e quais são as 3 decisões mais importantes para 2027? Eita! Olha, os próximos 30 dias é muito cruel, né? Eu já pedi assim, ó, em 30 dias você já muda isso. Mas quem ainda não começou, porque tem muita gente que já começou, já está estudando, né? Quem começou, sai na frente. Quem começou, sai na frente. Sai na frente, tem margem melhor, pode ter, diminuir a carga tributária, aproveitar essa janela que você não vai pagar. Se você tiver crédito, você vai ter até crédito. Enfim, sai na frente com um monte de coisa. Se você ainda não viu nada de reforma tributária e está ouvindo aqui a gente, né? Então, para os próximos 30 dias, o que eu orientaria? Procura, pelo menos, saber sobre o assunto alguma coisa. Porque em 30 dias é muita maldade eu querer que a pessoa já mude, né? Já se organize, não dá, né? Mas, assim, ouvir, né? Entender um pouco mais do assunto. Que eu sei que é complicado, ou pelo menos provocar com quem está ao seu lado. Provoca, né? Como é que está a minha nota fiscal? Né? Eu já tenho um destaque de IBS e CBS na minha nota, eu já estou preparado para emitir já estou emitindo um novo modelo de nota, por exemplo, os autônomos, que até um tempo atrás faziam recibos, né? E aí agora, ano passado, veio da Receita, vai ter que também trabalhar com IBS e CBS, vai ter que emitir um modelo de... Então, assim, muda, dependendo do segmento, vai mudar. Então, eu digo que 30 dias aí, a partir do momento que eu vi o nosso podcast, pensar um pouco mais sobre o assunto, pelo menos ter a curiosidade de provocar ali o assunto com o contador, com o financeiro, né? Com quem está ali junto, trabalhar, tentar já começar a olhar ali para você, para o seu dia a dia e entender o que hoje, será que hoje eu ainda misturo pessoa física e jurídica? Será que eu estou comprando coisa ainda no meu cartão? O que no último mês eu comprei para minha clínica ou para minha operação, para minha atividade, que eu comprei na minha pessoa física e não comprei na jurídica? Por que eu fiz isso? Né? Eu não tenho ainda um CNPJ, ou não fui orientado, não sabia. Então, eu digo que esses meses iniciais são provocações mesmo em cima disso, tá? Para que você possa já dar o pontapé inicial. E aí, a segunda que você perguntou, eu falei, qual foi? Dos 6 meses, né? Os 6 meses, eu digo que é realmente já fazer análise de quem você compra, quais os gastos que você tem hoje na sua clínica, né? O aluguel da sua clínica hoje está na pessoa física ou na jurídica? Se tiver na física, tenta ver já colocar na jurídica, porque até aluguel vai te dar crédito, né? Em 6 meses, e aí a gente já vai estar chegando lá em 2027. Em 27, a gente já vai estar ali em agosto. A partir de 1º de agosto, a nota fiscal tem que estar oficialmente já no novo modelo, com destaque de IBS e CBS, e procurar entender quais são as atividades que você tem hoje, os quinais na sua empresa, para ver se, de repente, não tem algum quinai interessante que se beneficie dos 60%, ou que você possa ajustar na sua operação, né? Então, assim, eu digo que tem muita coisa para fazer, mas é importante já tentar, pelo menos, entender essa mudança. Se eu começar a entender que mudou, eu vou ter algo ali para não ser pego tão de surpresa, né? Ô, Jaque,
maravilhoso estar aqui com você. Passou tão rápido, mas a gente vai precisar terminar. E aí eu vou te pedir duas coisas. Uma, eu quero te convidar para no início do ano que vem, 2027, você voltar aqui para a gente dar os últimos alertas sobre esse tema tão importante para a gente. E eu queria que você deixasse um recado final aqui, no Porquê Você Pode. Quais são as 3 principais coisas para 2027? Para os donos de clínica, para os médicos, para a gente que trabalha vendendo serviço de saúde. Então, a gente sabe que a vida do médico, o serviço de saúde, é muito corrida, né? Não, assim, Nossa. não é fácil, né? Não. Plantões, é uma correria e já tem esse histórico, né? De correria e de não tá muito ligado ali no financeiro, não tá muito ligado na gestão da clínica. Então, um recado interessante que eu deixo aqui hoje é que é uma mudança cultural. É uma mudança, até que eu falo em alguns casos de sobrevivência, de você buscar um caixa melhor, de você procurar saber. Então, assim, primeira coisa, hoje, como é que eu estou pagando os impostos da minha clínica? Eu pego algum parcelamento? Eu preciso, no dia de pagar, eu estou tendo alguma dificuldade? Né? Como é que está o meu caixa? Então, o recado que eu deixo hoje é uma análise inicial do seu fluxo de caixa. Isso é muito importante, porque eu acho que isso vai fazer muita diferença quando eu tiver que antecipar imposto, quando eu tiver que, né, vendi, já tiraram de mim, eu posso ficar assim, poxa, mas não é meu, porque hoje, né, a gente tem isso aí. E o segundo ponto é, de fato, estudar, fazer, né, essa análise de quem você compra, trabalhar, organizar a pessoa física de jurídica, não ficar pagando coisa ali da pessoa física na jurídica, porque isso é um risco que está muito grande e a reforma vai complicar mais ainda. Então, eu falo, o que eu posso dizer? Olhar o seu modelo de negócio, o seu modelo de tributação, o seu planejamento tributário, entender um pouquinho ali o que você está pagando. Jaque, mas pelo amor de Deus, você quer que a gente... Não, é só ter a curiosidade, é entender, né? E buscar profissionais que possam trazer isso para você, que são da área competente e trazer para você saídas. Porque eu digo que o empresário hoje, ele tem que planejar. Quando eu falo empresário, doutora, é porque quando você tem uma clínica que você contrata, que você emite nota, que você é um empresário. É um empresário. Você é um empresário. E isso é algo que o segmento de saúde tem que entender. Eu não preciso fazer, mas eu tenho que entender como que é a gestão do meu negócio. Porque senão eu vou morrer de trabalhar e vou deixar um monte de dinheiro na mesa. Pra você ter uma ideia, hoje tem médico que ainda não usa a equiparação hospitalar e poderia usar. E isso é um ganho absurdo, né, de dinheiro que você deixa na mesa. Tá? Então, é realmente entender um pouco da sua gestão. Ô, Jaque, se a gente quiser te achar para uma consultoria, para lhe contratar, onde é que a gente lhe acha? Então, eu sou, a minha empresa, né, o ipac.contábil, que é o Instagram, né, do IPAC, @ipac.contábil. Eu sou a Jaqueline _Torres. O meu Instagram ainda não está aberto, mas ele vai abrir. Precisa, né? Inclusive, a gente vem fazendo bastante conteúdo, porque você viu, é muito conteúdo, né? A gente pode ajudar muita gente. E a nossa empresa está aí no mercado há 30 anos, é o IPAC Contabilidade, e com toda essa expertise aí de planejamento tributário, de consultoria, de trabalho com clínicas médicas, também segmentos da área de saúde, educação, segmento de comércio. Então, é uma jornada aí de 30 anos, e que estamos aí para poder ajudar. E que alegria hoje poder compartilhar. Peço só perdão se eu... Não, nós adoramos. A vontade é tanta, sabe? De passar um pouco assim, de informação. Em janeiro de 2027, a gente vai estar aqui falando mais sobre isso. Vamos. Eu queria te agradecer muito. Muito obrigada. Obrigada. Porque você pode.